Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 24, o versículo 10. Assim está escrito: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aqui estamos diante de um provérbio escrito por Salomão para trazer-nos lições que serão úteis para a nossa vida, a fim de que possamos, então, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida e como enfrentar situações semelhantes a esta, que pode, muitas das vezes, estar trazendo alguma situação indesejável a um ou outra pessoa. Quando Salomão escreveu: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o que fazer? Devemos procurar ser forte no dia da angústia. Mas como isto acontece? É preciso lembrar que todos nós passamos pelo dia da angústia. Não há um ser humano sequer na face da terra que não tenha passado pelo dia da angústia ou que vá ainda passar. Isto será uma experiência de todo o ser humano. O dia da angústia, ele está estabelecido. Assim como nós temos o dia da adversidade, nós temos o dia da prosperidade, nós temos o dia de nascer, nós temos o dia de morrer, nós temos também o dia da angústia. E este dia da angústia é um dia difícil para se enfrentar e vencer. Mas à luz da palavra de Deus, nós encontramos um meio pelo qual podemos, então, atravessar por este dia. Note que não é dias, não é meses, não é anos, mas diz dia. Então ele é limitado. Então o dia da angústia, ele é limitado. Ele não é permanente, não é eterno, não é até o fim da vida. É um dia que vem e que nele nós sofremos a força da angústia, que se não tivermos cuidado, nós poderemos então ser dominados. Então, já sabemos que todos nós passaremos pelo dia da angústia. E o que é que não podemos fazer? Nós precisamos ter o cuidado e não permitir que a angústia tome força e domine a nossa vida. Porque a partir do momento em que nós formos dominados pela angústia, está assinada então a nossa derrota. A angústia pode vir, mas ela não pode nos dominar. Ela não pode tomar o controle total da nossa vida. Nós precisamos ser maior do que a angústia que vem sobre nós. E quando é que nós chegamos a esta condição? É o que vamos meditar nesta oportunidade. Por isso, o título: Procure ser forte no dia da angústia. Então, primeiro ponto é não desconsiderar o dia da angústia e também saber que todos nós vamos passar por ele. E que não podemos permitir que a angústia nos domine, porque senão ela nos paralisa, ela nos imobiliza e nós ficamos sem ação. E ficar sem ação no dia da angústia é muito perigoso. Não podemos permitir que isto aconteça. Por quê? Se nós, conforme Salomão deixou registrado, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, mostrar-se fraco ou frouxo é o caminho certo para a derrota. Quando é que as pessoas se mostram frouxo ou fraco no dia da angústia? É que ele diz: a angústia é muito grande, eu não consigo suportar, a angústia está me dominando, eu já não sei mais o que fazer, eu já estou até desesperado.
exatamente é um sinal de que a angústia dominou esta vida. E então a pessoa fica descontrolada. E no descontrole, no apavoramento, ela não consegue raciocinar, ela não consegue olhar para o dia da angústia e saber que em Deus ela tem um recurso para a sua vida, para que venha em seu socorro e lhe ajude a vencer o dia da angústia. E aí, então, a pessoa se mostra fraca, se mostra frouxo, então é um caminho para a derrota. É igual uma avezinha que tem por aí, a galinha de Angola. O canto dela é tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Nunca tá forte, sempre tá fraco. E tem muita gente assim. Qualquer coisinha que aconteça, tô fraco, sou muito fraco, não aguento nada, tô fraco. Pois é, continua dizendo que tá fraco, que você está no caminho da derrota. Paulo, quando teve aquele espinho na carne e pediu a Deus para tirar o espinho, Deus disse: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu que naquele momento, quando a fraqueza procurava bater, ele diz: então quando estou fraco, então sou forte. Então é mostrar-se forte, porque diz a palavra: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se você não for frouxo ou fraco ou desanimado, mas encarar o dia da angústia, convicto da presença, do poder de Deus, ele vai te fortalecer. E você, fortalecido, vai vencer o dia da angústia. Não vai ser derrotado. Então, o que fazer? À luz da Bíblia, no dia da angústia, nós temos que clamar ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em outro texto está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então a palavra de Deus traz uma segurança, porque o dia da angústia vem, mas nós não podemos nos deixar dominar por ele. Nós precisamos pedir a Deus graça para suportar e vencer aquele dia da angústia. E quando assim nós fizermos, nós seremos abençoados pelo Senhor. Então veja o que diz a palavra: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. De todas as suas angústias. Angústias, aflições, o dia da angústia vem, mas o Senhor é aquele que se inclina e ouve e traz a resposta e a solução. Então, no dia da angústia, o que devemos fazer é clamar ao Senhor. No Salmo 50, o verso 15 que citei, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. No Salmo 91, o verso de número 15 diz: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então observe que, à luz da Bíblia, no dia da angústia, ao invés de nos afrouxarmos e mostrar uma pequena força, uma pequena resistência, ou seja, deixar ser dominado pela fraqueza e pela frouxidão, não. O que diz a palavra de Deus é: no dia da angústia, nós devemos clamar ao Senhor. Deus conhece a nossa angústia. Deus tem solução para a nossa vida no dia da angústia. Então, quando clamamos a Ele, o Senhor promove meios para nos livrar da angústia. E a partir do momento em que nós clamarmos ao Senhor e apresentarmos diante dele o que está nos angustiando, com isso nós vamos nos fortalecer em Deus. E à medida em que nós nos fortalecemos em Deus, nós temos condições de vencer o dia da angústia. Vencer o dia da angústia. Olha o que Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força será pequena. Mas se você apresentar a tua angústia ao Senhor e se fortalecer em Deus, a tua força não será pequena. Você terá uma grande força da parte de Deus na sua vida e você vai vencer o dia da angústia. Então não se deixe dominar pela angústia. Procure entender este dia e siga o passo da palavra de Deus. Clame ao Senhor, apresente a Ele. Ele tem solução para quem está atravessando o dia da angústia. É bem verdade que haverá para todos nós lições no dia da angústia. Tudo isso traz lições para a nossa vida. Todo e qualquer sofrimento pelo qual tivermos que atravessar, depois de passado por ele, nós precisamos olhar e entender que houve ali lições que nos levaram a enfrentar aquela situação difícil, perigosa, que não estava no nosso controle, mas confiando em Deus e apresentando diante dele. Ele nos deu graça e força suficiente para vencer. E ao vencer, nós aprendemos a nunca mais nos entregar diante de uma situação adversa, seja angústia, aflição, sofrimento, dor, ameaça, o que quer que seja. São lições que ficam gravadas na nossa vida, na nossa experiência de vida, quando passamos pelo dia da angústia. Agora observe, existem alguns que no dia da angústia são derrotados. Por que eles são derrotados? Eles são derrotados porque eles se mostram fracos e frouxos e deixam-se dominar pelo dia da angústia. E a pressão, o sofrimento, a dor que é causada pela angústia os leva à derrota. Eles são derrotados. É o que diz aqui: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Porém, há outros que, quando enfrentando o dia da angústia, clamando ao Senhor, se fortalecendo em Deus, eles serão vitoriosos no dia da angústia. A angústia virá, mas não terá o poder de paralisá-los e de fazer com que eles cedam com tristeza e amarguem uma derrota. Mas eles serão fortalecidos em Deus e se levantarão vitoriosos no dia da angústia. Em que grupo você está? Você está no grupo daqueles que no dia da angústia você se deixa derrotar? Você se deixa dominar pela angústia, levar pelo caminho da frouxidão, da fraqueza, do desânimo, do desespero e da derrota? Ou você é daqueles que no dia da angústia você reconhece este dia e você clama ao Senhor, se fortalece em Deus e a partir de então a angústia deixará a sua força, porque fortalecido em Deus, você é encaminhado para a vitória, você é encaminhado para o livramento e você sairá vitorioso do dia da angústia. Você sai derrotado da angústia ou você sai vitorioso do dia da angústia? Como você tem enfrentado o dia da angústia? O que ele tem significado para a sua vida? Uma derrota ou uma vitória? Deus o chama para a vitória no dia da angústia. Ele sempre está pronto para nos socorrer no dia da angústia. Então clamemos ao Senhor, esperemos nele a vitória que ele tem para cada um de nós. Pense, reflita e, se precisar, mude os seus hábitos. Deixe de se entregar no dia da angústia a uma vida de fraqueza e derrota. Se fortaleça em Deus, vença o dia da angústia e glorifique ao Senhor por lhe conduzir em triunfo e vitória, apesar do dia ser o dia da angústia. Deus tem vitória e livramentos para a sua vida. Creia
e confie no Senhor e seja vitorioso no dia da angústia. Querendo Deus, amanhã retornaremos.